É um cenário no mínimo curioso. Pensa no seguinte: é como descobrir que a pessoa que ensina os outros a pilotar aviões comerciais complexos, sabe aqueles cheios de botões e painéis digitais, aprendeu tudo o que sabe apenas observando por cima do ombro do piloto anterior. É, literalmente só olhando. Exato. Essa pessoa nunca sentou numa sala de aula de instrução formal de voo. Ela nunca leu um manual pedagógico sobre como ensinar alguém a não derrubar o avião. O que soa assustador, para dizer o mínimo. Muito. Parece roteiro de um filme sobre um desastre iminente, mas essa é, e de forma muito pragmática, a realidade de um dos pilares mais estruturais e importantes da nossa sociedade hoje. Sem dúvida. A nossa exploração profunda de hoje foca exatamente nisso, nos bastidores da formação da nossa elite científica. E a nossa missão é tentar desvendar um paradoxo que opera num silêncio absoluto. Como os mentores acadêmicos, aqueles profissionais responsáveis por forjar os maiores pensadores, inovadores e pesquisadores de um país, aprendem a ser mentores, sendo que simplesmente não existe uma escola de orientadores. Bom, a base para a gente conseguir entender como esse improviso institucionalizado se sustenta vem de uma tese de doutorado recentíssima. Foi defendida agora em 2024 na PUC-PR pelo Diego Andrade de Jesus Leles. Super recente, então. Sim, fresquinha. E o que essa pesquisa fez foi basicamente colocar uma lupa, um raio-x empírico gigantesco e muito detalhado sobre os programas de pós-graduação no Brasil. Mais especificamente ali na área de educação. Uhum. O trabalho cruzou revisores bem extensas de literatura internacional com questionários. Eles foram respondidos por centenas de professores, além de entrevistas em profundidade. E o foco central era mapear os saberes práticos e os processos de imitação. O que a filosofia chama de mimeses, né? Isso, exatamente. A mimeses na rotina de quem orienta mestres e doutores. O retrato que emerge dessa montanha de dados mostra uma relação humana fechada entre quatro paredes, que é baseada quase que inteiramente na intuição e na pura sobrevivência. E o impacto disso transborda totalmente os muros da universidade, né? Porque é tipo, quando a gente olha para a forma como o topo da cadeia do conhecimento lida com a transmissão de saberes ou com a formação de novas lideranças sob extrema pressão, a gente está olhando para o espelho de qualquer ambiente profissional de alta performance. Com certeza. A dinâmica acaba sendo a mesma. Sim. Entender essas fraturas na academia ajuda quem nos ouve a decodificar as dinâmicas de escritórios corporativos, de hospitais ou até da gestão pública. Mas para entender como o sistema universitário chegou a esse ponto de depender tanto assim do improviso, a gente precisa voltar um pouco na fita. A gente precisa olhar para a história do negócio. Tem uma questão cronológica de fundação do sistema mesmo que me chamou muita atenção nas suas notas. É que o descompasso histórico é a chave para ler o cenário atual. O sistema de pós-graduação no Brasil, ele foi formalizado de uma maneira muito, mas muito tardia. Tardia tipo quando? O marco oficial é o Parecer 977 do Conselho Federal de Educação, e esse foi assinado só em 1965. Nossa, 1965. Se a gente cruzar o mapa e olhar lá para os Estados Unidos, o modelo deles de pesquisa estruturada de pós-graduação começou na Universidade Johns Hopkins, em 1876. Caramba! Nós estamos falando aí de um atraso de quase 90 anos na largada. E durante décadas, o Brasil patinou com uma base muito pequena de professores titulados. Era um sistema super restrito. Ok, vamos desempacotar isso. Porque aí vem os anos 2000, certo? E o país decide que precisa tirar esse século de atraso meio que na força bruta, multiplicando a abertura de programas e a injeção de matrículas. A expansão foi gigantesca. Exponencial. Mas a matemática dessa expansão parece ter caído inteirinha nas costas de uma única figura, o professor que orienta. De repente, esse profissional vira tipo um povo. Um povo é a definição perfeita. Ele tem que dar aula na graduação para calouros, dar aula no mestrado, orientar 5, 6, às vezes 10 alunos ao mesmo tempo, lidar com uma carga burocrática asfixiante e ainda disputar os poucos editais de financiamento que existem. E tudo isso com uma regra de ouro pairando sobre a cabeça deles. Que é publicar artigos sem parar. Exato. Essa urgência por volume criou o que a literatura acadêmica chama de surto produtivista. Surto produtivista? E não é uma pressão abstrata não, tá? Ela tem um cronograma e uma guilhotina muito reais, que são as avaliações da CAPES. A cada 4 anos,
todos os programas de pós-graduação do país são avaliados. E se não bater a meta? Se os professores de um programa não atingirem uma cota altíssima de publicações, a nota do programa cai. E quando a nota cai, o programa perde bolsas de estudo, perde verbas para pesquisa e, no limite, pode até ser descredenciado e fechado. Ou seja, a sobrevivência institucional depende de transformar o laboratório ou aquele grupo de pesquisa numa autêntica linha de montagem. O orientador sabe que se ele não publicar compulsivamente, o programa morre. E isso muda todo o foco do trabalho. Muda totalmente, o que joga a métrica de sucesso 100% para a quantidade. Eu vi que a tese até resgata documentos das antigas, né? Como o segundo Plano Nacional de Pós-Graduação, o famoso IPNPG, lá dos anos 80, e lá o próprio governo já alertava que essa loucura de números ia gerar o que eles chamaram de orientações simbóricas. Orientações de fachada, basicamente. Sim, porque pensa bem, se o tempo do professor está 100% hipotecado para garantir a cota de artigos e salvar a nota do programa, aquela visão romântica da mentoria acadêmica desaparece. Sabe, o mestre e o aprendiz debatendo teorias complexas durante horas, tomando café. Isso some. A qualidade da orientação não vira apenas um preenchimento de formulário para cumprir tabela. Vira sim porque o tempo é o recurso mais canibalizado nesse modelo. A pós-graduação, historicamente, foi pensada como um espaço de lapidação lenta, de maturação de ideias. De respirar a pesquisa, né? Exato. E quando o modelo de fábrica assume o controle, o foco sai da relevância social daquela pesquisa, sai da inovação que ela pode trazer e passa a ser puramente o prazo de entrega. Bater a meta no fim do mês. O orientador se vê obrigado a encurtar caminhos, a cortar o debate filosófico e focar apenas no que é publicável de forma rápida. A relação pedagógica perde completamente o espaço para a gestão de metas. Mas espera aí. Se o sistema cobra essa performance de fábrica de automóveis, mas a gente já estabeleceu lá no começo que não existe um treinamento formal sobre como orientar, como é que essa engrenagem não trava de vez? De onde esses professores tiram o roteiro de como agir diante de um aluno, sei lá, um orientando em crise metodológica? É uma excelente pergunta. E aí a gente esbarra nesse conceito fascinante que você mencionou antes, que nos leva direto para a Grécia Antiga. A resposta é a mimesis. A mímese é o grande mecanismo de compensação que mantém todo esse sistema de pé. E aqui é vital a gente diferenciar a leitura que Platão e Aristóteles faziam dessa palavra. Tá, vamos lá? Aula de filosofia rápida. Prometo ser breve. Platão enxergava a mimese de uma forma bem depreciativa. Para ele era como uma cópia de segunda mão, uma sombra imperfeita do mundo ideal. Mas Aristóteles vira esse jogo. Para ele, a mimesis é um motor de criação. É a capacidade humana de observar um modelo e, a partir dessa imitação, produzir algo novo, algo potente. O modelo não limita a pessoa. Ele impulsiona a pessoa a agir num cenário que é desconhecido. Entendi. Então, basicamente, na falta de um manual de instruções formal, o professor recém-contratado ativa o modo de sobrevivência e olha ao redor. Ele puxa pela memória como o ex-orientador dele agia, observa como o colega da sala ao lado lida com os próprios alunos e tenta replicar aquilo. É exatamente isso. E soa como um telefone sem fio geracional gigante. Porque pensa bem, se o primeiro mentor lá na década de 80 ou 90 tinha vícios severos, tipo se ele era excessivamente punitivo, narcisista ou muito ausente, a chance desse erro ser normalizado e se multiplicar lá na ponta da linha décadas depois é imensa, não é? O que é fascinante aqui é que o ciclo de reprodução de traumas é, de fato, um dos dados mais sensíveis revelados por essas entrevistas da tese. Porque a mimese, ela opera em duas vias. Duas vias, como assim? A primeira é a assimilação de boas práticas. Claro, a pessoa imita mentores inspiradores e justos. Mas a segunda via, que muitas vezes é até mais forte psicologicamente, é o aprendizado pelo contra-exemplo. Fazer o oposto do que fizeram com você. Exatamente. O professor que sobreviveu a uma mentoria tóxica, ele faz um esforço metódico, quase exaustivo, para ser o exato oposto daquilo. Ele pensa tipo, meu orientador roubava minhas ideias e sumia por 6 meses. Nossa. Então, logo eu serei obsessivamente transparente e vou estar sempre presente para os meus alunos. A identidade desse novo mentor é forjada nesse choque violento entre o trauma,
ou a herança que ele carrega, e a necessidade real daquele pesquisador iniciante que está ali na frente dele pedindo ajuda. Mas isso levanta uma dúvida enorme para mim sobre a parte técnica da coisa toda. Porque, bom, tudo bem, eu entendo que a mimesis funciona muito bem para comportamentos humanos. Uma coisa é eu decidir copiar o jeito empático ou o rigor ético do meu ex-orientador. Isso é uma atitude. Uhum. Mas outra coisa completamente diferente é eu tentar adivinhar, só observando, como ele calculava uma regressão estatística super avançada ou como ele formatava a arquitetura de um projeto internacional gigantesco, e a TESG usa um modelo de um pesquisador chamado Maurice Tardif para dissecar isso, dividindo o que um professor sabe em 4 saberes diferentes. Como é que funciona isso? A taxonomia do Tardif ajuda a gente a mapear exatamente o que se ganha e o que se perde nesse mar de improviso. Ele divide a bagagem do professor nessas 4 frentes. A primeira são os saberes experienciais. Que seria o quê? O dia a dia. Isso, são os saberes da rotina humana. A comunicação, o saber ouvir as demandas, o acolhimento daquele aluno que chega em desespero na sala. A segunda frente são os saberes disciplinares. Aí a ciência dura. Exato. É o domínio da teoria pura, dos métodos de pesquisa pesados, da estatística. Aí a terceira frente engloba os saberes profissionais. Tá, e o que entra aí? Entra a gestão ética, como liderar um grupo de pesquisadores sem criar guerras de ego no laboratório, por exemplo. E, finalmente, os saberes curriculares, que são basicamente o domínio das regras do jogo institucional. A famosa burocracia acadêmica. Entender as normativas, gerenciar a própria avaliação da CAPES que a gente comentou e escrever projetos complexos para captar verbas. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante para quem está nos ouvindo. Porque quando a pesquisa quantitativa aplicou essa lente do Tardif, nas respostas dessas centenas de orientadores pelo Brasil afora, o raio-x apontou contrastes muito preocupantes. As taxas de sucesso mostram que esses mentores, eles gabaritam nos saberes experienciais. Gabaritam mesmo. Eles têm uma altíssima frequência em habilidade de comunicação, acolhimento humano e planejamento inicial do projeto. Mas, quando a gente olha para as habilidades vitais de sobrevivência na ciência moderna, existe um verdadeiro buraco negro na formação. Há uma frequência baixíssima no domínio de design de métodos mistos e de análise de dados de pesquisas quantitativas complexas. Isso é assustador para a ciência nacional. É assustador e a lacuna se torna ainda mais crítica quando a gente olha para os saberes curriculares focados em financiamento. Os dados da pesquisa mostram que a capacidade de ensinar um aluno a captar recursos financeiros é ínfima. Eles não sabem buscar dinheiro para pesquisa. Basicamente. E o mentor também falha drasticamente no acompanhamento do pesquisador recém-formado na transição para o mercado de trabalho. Isso demonstra de forma muito clara o limite da mimesis. O acolhimento humano e a capacidade de diálogo você desenvolve apanhando da vida. Você observa as relações e exercita a empatia básica. Instinto puro de convivência em sociedade, né? A gente aprende vivendo. Exato. Mas ninguém aprende a estruturar o orçamento de um edital de $500 milhão para uma agência de fomento internacional apenas observando por cima do ombro. Definitivamente não. Ninguém desenvolve fluência num software de estatística avançada por osmose. Essas competências são fundamentais para a ciência de ponta, e elas exigem um treinamento metódico, formal e intencional. Como as instituições não oferecem programas de capacitação consistentes para os orientadores nessas mais críticas, eles naturalmente se refugiam naquilo que eles já dominam, que é a experiência empírica. E eles negligenciam a técnica formal que nunca lhes foi ensinada como ensinar. É o paradoxo total do sistema, né? O país exige inovação tecnológica, exige patentes, liderança global, mas os arquitetos da nossa elite científica confessam de forma até aberta nessa pesquisa que tem lacunas severas em análise quantitativa e que simplesmente fogem da captação de verbas. Se o mentor não sabe fazer o design de uma pesquisa mista robusta e não sabe como financiar o laboratório, o aluno fica à deriva. Fica completamente perdido. E essa falta de diretrizes, somada àquele esgotamento gigante de ter que publicar sem parar para não ser rebaixado na CAPES, acaba gerando um ambiente perfeito para o adoecimento coletivo. A conta mais pesada chega na relação humana. E essa parte do estudo é pesada,
porque o desgaste estrutural fatalmente vai corroer a relação entre o orientador e o orientando, que deveria ser a espinha dorsal de todo o processo de pesquisa. E as fontes apontam o assédio e a toxicidade não apenas como desvios morais isolados de um professor ruim, mas como os maiores estressores e causas primárias de depressão e abandono de cursos no Brasil. O professor está esmagado pelas metas e o aluno está totalmente dependente da aprovação daquele único indivíduo. Eles formam um ecossistema altamente volátil e perigoso. E a pesquisa lista absurdos que, infelizmente, viraram rotina nos departamentos. Tipo o quê? O abandono intelectual sistemático, onde o aluno passa meses mandando capítulos e mais capítulos e recebendo apenas o silêncio de volta. Nossa, o desespero que isso deve dar. Muito. Tem o excesso de autoridade também, com orientadores agindo literalmente como senhores feudais, sendo os donos da vida acadêmica do aluno e barrando oportunidades dele fora do laboratório. E a situação escala de um jeito tão intenso e tão grave que as disputas saem dos corredores dos departamentos e vão parar direto nos tribunais de justiça. Sério? Tribunais? Sim, a tese cita jurisprudência real no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4. O TRF4, o que acontece lá? As batalhas judiciais no TRF4 ilustram bem o colapso desse sistema. A gente está falando de processos civis onde alunos processam professores por roubo de autoria intelectual. Mentira! Roubo de autoria? Sim, a propriedade de uma ideia que deveria ter sido construída a 4 mãos, ali na mentoria, vira objeto de litígio judicial. Tudo isso simplesmente porque não há um contrato pedagógico claro desde o começo. Sem diretrizes institucionais bem firmes sobre quais são os limites de poder, quem ganha o crédito por qual parte da pesquisa e os deveres de cada um, a relação flerta o tempo todo com exploração nua e crua. Caramba! E de toda essa panela de pressão, a pesquisa do Grusdev, junto com outros autores citados na tese, traz um conceito que, para mim, é o que resume a tragédia desse processo todo: o pacto de desengajamento. Esse conceito é fortíssimo. Então, o que tudo isso significa na prática? O que exatamente acontece na mente do professor e do aluno quando eles chegam nesse estágio do pacto de desengajamento? O pacto de desengajamento é, na essência, a falência silenciosa da academia. É aquele momento triste em que a resiliência de ambos simplesmente acaba. O professor não suporta mais ter que ler dezenas de teses, dar 1 milhão de aulas e preencher planilhas. E o aluno? O aluno está mentalmente exausto, apavorado com o prazo final da bolsa e sem apoio técnico nenhum. E aí, sem precisarem assinar nenhum documento oficial, ou mesmo falar uma única palavra sobre isso, eles entram num acordo mútuo de vista grossa. O famoso finge que ensina que eu finjo que aprendo. Exato. Eles abandonam o rigor científico, a busca pela originalidade real e a profundidade teórica, em prol de apenas cumprir tabela e concluir o processo de uma vez por todas. É o acordo tácito da mediocridade. O aluno finge que entrega uma pesquisa inovadora e complexa, o orientador finge que revisou os dados estatísticos com um rigor analítico super profundo, a banca aprova, a tese vai lá para a prateleira da biblioteca, o programa ganha aquele ponto precioso na avaliação da CAPES que precisava para sobreviver mais 4 anos, e todo mundo vai dormir exausto, mas, sei lá, aliviado por ter acabado. É um alívio temporário. Só que o problema real é que o país acabou de investir 4 anos de dinheiro público numa simulação de ciência que não vai mudar a vida de ninguém. Se conectarmos isso com a visão macro do problema, a gente percebe que a dependência total da ética individual de cada professor ou do talento natural dele é uma falha de design estrutural. E como se resolve uma falha sistêmica desse tamanho? Pois é. O primeiro passo, e isso é apontado categoricamente pelo estudo, é parar de tratar a excelência na orientação como um golpe de sorte ou um talento que a pessoa já nasce sabendo. O sistema acadêmico assume de forma bem ingênua que quem é um cientista brilhante na bancada do laboratório será magicamente um mentor brilhante, o que é uma falácia gigante. Com certeza. Ser um gênio da física não te faz um bom professor de física. Perfeito. Então a solução que a pesquisa traz passa por criar um projeto político-pedagógico, um PPP específico e muito rigoroso, inteiramente focado na prática da orientação dentro desses programas de pós-graduação.
Seria basicamente institucionalizar a mentoria, então. Parar de achar que cada departamento faz lá do seu jeito, da sua cabeça, e definir um padrão. Exato. Criar regras claras. Um projeto que proteja os direitos autorais com uma clareza matemática para não ir parar no tribunal, que defina, tipo, a frequência mínima de reuniões que o professor tem que ter com o aluno, mas, crucialmente, que treine o corpo docente. O treinamento é a chave de tudo. Que a universidade pegue aquele professor que é brilhante em teoria pura e o capacite naqueles saberes curriculares e disciplinares que o Tardif apontou lá atrás que faltavam muito. Ensinar o cara a ensinar estatística avançada, ensinar a montar o projeto complexo de financiamento internacional, dar as ferramentas para ele não depender só da intuição. E a formalização da orientação como uma verdadeira profissão dentro da carreira docente. Porque hoje não é. E isso exige que o sistema aloque uma carga horária oficial para o preparo dessas atividades e ofereça, claro, capacitação contínua para os professores. Sem esse suporte estrutural pesado, todo o sucesso de uma tese continuará dependendo de uma loteria muito perigosa. A loteria da mimeses. A sorte de um aluno encontrar um professor que, por acaso, tenha tido um bom modelo geracional no passado para imitar e que tenha uma resistência biológica totalmente fora do comum ao estresse daquele ambiente. E sabe o que é o mais assustador para mim? E o que conecta tudo isso com qualquer pessoa que esteja acompanhando essa nossa discussão agora? É que essa loteria não está presa de jeito nenhum só dentro de um campus universitário. Ah, claro que não. Ela está em todo lugar. Sim, as dinâmicas de imitação corporativa, sabe? De tentar liderar uma equipe espelhando o chefe antigo, aquela coisa de reproduzir os tiques e as arrogâncias do passado, por falta de um treinamento real em gestão de pessoas. Isso está em todos os lugares. Em hospitais, fábricas, escritórios. A panela de pressão de corporações gigantes que exigem entregas rápidas e métricas vazias no lugar de uma qualidade sustentável. Isso gera exatamente o mesmo pacto de desengajamento, só que em empresas de tecnologia, em agências de publicidade e no serviço público. São funcionários exaustos fingindo que inovam e gestores sem ferramentas fingindo que lideram. Reconhecer que mentores e líderes precisam ser formados e não apenas cobrados e jogados aos leões é a premissa para consertar o motor de qualquer setor da economia. A armadilha é realmente universal. Coloca-se um indivíduo numa posição de poder e de influência sobre o desenvolvimento de outras pessoas. Aplica-se uma pressão brutal e desumana por resultados de curto prazo, e aí o que o sistema faz? Ele retira todo o tempo e a qualificação técnica necessárias para que essa liderança seja exercida com ética e rigor. O resultado invariável disso, em qualquer setor, é o adoecimento ou o cinismo. É pesado. E isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha fantástica para fecharmos a conta de hoje, pensando no futuro curtíssimo. Porque nós detalhamos aqui que o grande gargalo técnico desses mentores acadêmicos, onde o aprendizado por imitação falha miseravelmente, é justamente na burocracia. É no design de métodos chatos e na matemática dura da pesquisa quantitativa. Sim, é onde eles se perdem. Mas a gente está bem no meio do boom absoluto da inteligência artificial. E se em pouquíssimo tempo, tipo meses ou poucos anos, os modelos avançados de IA assumirem de vez essa carga esmagadora? E se a máquina revisar sozinha os dados quantitativos complexos, sugerir a arquitetura certinha do método misto, formatar todo o padrão acadêmico chato e até, sei lá, gerar os rascunhos inteiros de orçamentos para editais de financiamento internacional? É uma perspectiva muito real. E isso reconfiguraria inteiramente o papel do mentor moderno. Se a dimensão processual, sabe aquela parte algorítmica e burocrática, for totalmente terceirizada para a tecnologia, a gente estaria eliminando justamente o vetor de estresse que os professores relatam na tese que não dominam. Exato. E aí o orientador humano, finalmente, poderia focar naquilo que, como a própria pesquisa mostrou, ele já tem facilidade natural em aprender empiricamente. A sabedoria humana. Livres daquela linha de montagem da burocracia, talvez esses mestres tenham tempo, e principalmente sanidade mental, para focar no acolhimento de um aluno em crise, na inspiração ética, na discussão profunda das consequências morais e sociais daquela pesquisa que está sendo feita. O que a máquina ainda não faz. Pensando naquele nosso avião do início da conversa.
Se a tecnologia entregar o melhor piloto automático do mundo para segurar a parte técnica do voo de forma impecável, o instrutor humano finalmente vai poder sentar ao lado do aluno, não para ficar brigando sobre qual botão apertar num painel gigante, mas para ensinar de verdade como manter o foco e a resiliência quando o mundo lá fora inevitavelmente